Boa noite a todos. Sou contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Eu nunca soube como a chuva se tornou minha inimiga, mas aconteceu. Para mim, não é apenas um fenômeno natural. É o eco daquela tarde, daquele momento que alterou o curso da minha vida para sempre. Toda vez que começa a chover, algo dentro de mim se agita. Me leva de volta para aqueles dias sombrios, até aquele instante em que o terror tomou conta do meu corpo e da minha mente. A tempestade não representa mais apenas água caindo do céu. Para mim, a chuva tornou-se a pulsação de uma memória que não me deixa em paz. Isso é a manifestação do que não posso esquecer. E, embora eu tente muito reprimi-la, a chuva o traz de volta uma e outra vez como um incontrolável rio que varre tudo em seu caminho, sem me dar trégua. Eu lembro como foi esse dia, um dia que parecia normal, até chato. Eu tinha 7 anos, uma idade em que a vida parecia simples. Naquela época, meu pai era tudo para mim. Ele era um homem de forte caráter, disciplinado, sempre sério, mas ele também estava lá para me proteger. Naquela tarde, ele estava em casa depois de seu turno na polícia, o que era incomum, pois ele geralmente não ficava em casa tanto tempo. Por algum motivo, sua presença me fez sentir seguro. Eu estava sentado no chão, brincando com meus brinquedos, alheio ao caos que acontecia ao meu redor. Minha mãe estava se preparando para o jantar na cozinha, como de costume, e o som de panelas e frigideiras era a única coisa interrompendo o silêncio na casa. Mas quando a campainha tocou, alguma coisa mudou. Era como se o ar ficasse mais espesso, como se tudo, de repente, ficasse mais pesado, mais tenso. O som da campainha era diferente. Algo não se encaixava. Não era a campainha de um amigo ou vizinho. Isso não era um som familiar. Eu não conseguia explicar, mas algo me disse que algo ruim iria acontecer. Meu pai se levantou da poltrona onde ele estava sentado. Eu o observei do chão, sem me mover, com um estranho sentimento tomando conta de mim. Foi naquele momento que o arrepio percorreu minhas costas, o mesmo que me acompanha agora. Toda vez que a chuva começa a cair, eu sabia que algo não estava certo, mas eu não conseguia compreender completamente. Eu apenas sentia a necessidade de ficar parado, de não me mover, como se o ato de permanecer em silêncio me protegeria do que estava por vir. Foi então que ouvi o barulho. No começo, eu não sabia o que era. Foi apenas um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no chão. Não foi um grito, não foi um tiro, mas o som penetrou em meus ouvidos e me assustou. Meu coração começou a bater forte. E sem pensar, levantei-me e corri para o corredor. Eu olhei para fora. Com o canto do olho, vi a figura de um homem que não pertencia à nossa casa. Minha mente tentou processar isso, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Meu pai estava deitado no chão, imóvel, e aquele homem estava observando-o sem qualquer sinal de remorso. A expressão em seu rosto, embora turva nas minhas memórias, era de pura loucura, de fúria desenfreada. Não me lembro exatamente como ele me agarrou, mas eu sei que não poderia fazer nada para me defender. Suas mãos me envolveram com tanta força que me senti completamente desamparado. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. Algo no meu peito me impediu de respirar, e aquela sensação de não poder escapar estava gravada em mim como uma marca indelével. O homem me arrastou em direção à porta da casa, sem qualquer resistência. Minha mente ainda não entendia o que estava acontecendo. Meu pai, o homem que sempre considerei invencível, estava deitado no chão, e eu era apenas uma vítima nas mãos daquele estranho. Quando saímos, a chuva já estava caindo forte, e o ar frio atingiu meu rosto. O som das gotas no asfalto me envolveu. Um ruído ensurdecedor constante que só aumentou a sensação de que tudo estava desmoronando ao meu redor. As ruas estavam vazias, desertas, como se a cidade tivesse decidido abandonar todo o sentido de normalidade. A escuridão, combinada com a chuva, me fez sentir completamente perdido. O homem estava me arrastando sem dizer uma palavra,
e eu só pude tentar resistir. Embora eu não tivesse forças, toda tentativa de me afastar era inútil. Eu senti como a água encharcou minhas roupas, como o frio me deu um arrepio na espinha. Mas isso não foi o que me apavorou. Foi a incerteza, o medo de não saber o que iria acontecer, de não entender por que tudo isso estava acontecendo comigo. Minhas lágrimas se confundiram com a chuva, e minha mente continuava girando implacavelmente, procurando uma saída, alguma maneira de escapar, mas era inútil. O medo me deixou completamente paralisado. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos a um carro estacionado em um beco escuro. O homem me empurrou para dentro, e a porta bateu fechada como uma sentença. O carro começou a se mover rapidamente, e o som do motor se juntou ao estrondo da tempestade. Através da janela embaçada, olhei para a paisagem em lenta mudança, mas tudo o que eu conseguia ver era escuridão. O medo apertou meu estômago e eu não consegui evitar, mas me perguntei o que iria acontecer comigo. A viagem durou horas, embora eu não soubesse dizer exatamente quantas. A única coisa que senti foi uma insuportável angústia. A sensação de estar preso, de não ter saída. Minha mente corria incessantemente, buscando qualquer detalhe que me ajudasse a entender o que estava acontecendo, como eu poderia escapar, como eu poderia voltar para casa. Mas tudo estava confuso. Tudo estava além do meu alcance. O homem ainda não dizia nada, sem demonstrar nenhuma emoção. E eu não sabia mais se o silêncio era uma bênção ou uma maldição. O carro parou. O lugar em que chegamos estava cercado pela escuridão, iluminado apenas pelas fracas luzes da rua. Fui forçado a sair e empurrado para dentro de um prédio velho e decadente. As janelas foram seladas com tábuas de madeira, e a sensação de estar em um lugar completamente estranho a qualquer tipo de civilização era palpável. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu era arrastado para dentro. Fui puxado para uma sala pequena e escura, mal iluminada por uma lâmpada que piscava intermitentemente, como se a própria luz tivesse medo de brilhar completamente. Assim que entramos, o homem bateu a porta, e meu corpo caiu no chão, exausto, sem forças para resistir. Tudo o que eu podia fazer era assistir, sem entender completamente o que estava acontecendo. O homem começou a se mover pela sala, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Sua voz, baixa e tensa, misturava-se com o som da chuva batendo na janela. Minha mente estava tentando processar a situação, mas tudo era estranho para mim, inalcançável. Foi então que ouvi o toque de um telefone, um som que cortou a tensão do momento, e percebi que alguém, outra pessoa, estava do outro lado da linha. Alguém tentando localizar o homem. As lanternas dos oficiais brilharam através da porta aberta. Num piscar de olhos, tudo mudou. Os policiais invadiram o quarto, e meu coração, que estava batendo descontroladamente, finalmente encontrou algum alívio. O homem tentou fugir, mas os oficiais foram mais rápidos. Em questão de segundos, eles o imobilizaram, e a sensação de segurança, embora breve, foi como uma bomba no meio do caos. Meu pai apareceu entre os oficiais, ferido, mas vivo. Ele não disse uma palavra, porque não precisava. O alívio de ver seu rosto foi mais do que suficiente. Ele tinha sobrevivido, e eu também. No entanto, aquela chuva, aquela tempestade, nunca iria embora de mim, porque algo em mim estava quebrado naquele dia. Algo irreparável, algo que a chuva nunca poderia lavar. A prisão não era apenas um lugar de punição. Era um abismo em que você lentamente se desperdiçava. A vida lá era como nada que eu já tivesse experimentado antes. Se eu alguma vez tivesse acreditado que o mundo exterior era cruel, a prisão foi a confirmação de que não havia limites para a brutalidade humana. Era um lugar onde a violência reinava, onde os fracos não tinham lugar, e onde cada dia era uma luta para sobreviver. E, embora cada canto dessas paredes estivesse permeado de medo, houve uma noite chuvosa, que me deixou para sempre marcado. Minha cela era pequena e escura, com uma pequena janela que mal deixava entrar um raio de luz. Eu compartilhei aquele espaço com um homem chamado Marcos, um cara reservado que, assim como eu, parecia ter aprendido a sobreviver em silêncio. As células eram um microcosmo do pior do mundo exterior. Alianças e inimizades não eram opcionais,
E sempre havia um preço a pagar. A comida era escassa, o ar era pesado, e o tempo parecia ter parado, como se a prisão fosse uma distorção da realidade, onde os minutos se arrastavam e os dias se transformavam em semanas e meses. Naquela noite, a chuva se intensificou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. O som das gotas batendo nas paredes e nas telhas da prisão era ensurdecedor, como um rugido constante. Era como se o próprio céu estivesse protestando contra o que estava acontecendo lá embaixo. Estávamos todos confinados, como ratos em uma gaiola, tentando encontrar algum significado em um lugar onde não havia esperança. E foi naquela noite que a coisa aconteceu. Eu estava deitado em minha cama improvisada, ouvindo a chuva forte, quando o som de algo se arrastando pela galeria das celas me fez virar o rosto para a porta. Algo estava ali, no escuro, movendo-se lentamente. O barulho, quase imperceptível, me fez prender a respiração. Não era um dos guardas, os passos eram leves, quase como se a pessoa estivesse tentando ser silenciosa. Mas, na prisão, ninguém se atrevia a ser silencioso. Eu me levantei lentamente, sentindo o frio da noite entrar pelas brechas da parede. Olhei para Marcos, que estava acordado, os olhos vidrados fixos no mesmo ponto onde eu olhava. Ele também havia ouvido. Seus lábios se mexeram, mas não fez som algum. Era como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer. De repente, a porta da cela se abriu com um rangido baixo, e uma figura escura apareceu. Era um homem, ou algo que parecia ser um homem. Ele estava completamente coberto por uma capa preta, com um capô que cobria seu rosto. O som da chuva foi abafado pela tensão que se formava no ar. O homem não falou nada, nem sequer se mexeu. Ele simplesmente ficou ali, parado, como se estivesse esperando que alguém falasse primeiro. A aura de violência e medo que ele exalava fazia o ar ao redor dele parecer mais denso, mais pesado. O silêncio da cela se tornou ensurdecedor, como se o próprio tempo tivesse parado. Foi então que o homem se moveu, quebrando o silêncio com um gesto repentino, mas calculado. Ele se aproximou de mim, e eu não consegui me mover, como se algo estivesse me prendendo à cama. Marcos também estava imóvel, os olhos arregalados em um terror silencioso. O homem se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir seu hálito gelado, como se o frio da noite tivesse se materializado em sua própria essência. Você me conhece? A voz dele era baixa, como um sussurro que se misturava com o som da chuva, mas eu sentia as palavras como se tivessem sido gritadas em meus ouvidos. Eu tentei falar, mas minha garganta parecia estar fechada. Ele repetiu a pergunta, mais uma vez, e a resposta ainda não veio. Eu não sabia quem era, mas havia algo familiar naquela presença. Algo sombrio, algo profundamente errado. Foi quando ele levantou a mão, e eu vi o brilho de algo metálico. A lâmina de uma faca. O medo tomou conta de mim de forma imediata, mas antes que eu pudesse reagir, ele se virou abruptamente e começou a se afastar. Não havia mais nada a ser dito. Não havia luta, nem resistência. A figura desapareceu na escuridão, deixando para trás uma sensação de vazio. Os minutos seguintes pareceram horas, e a tensão que pairava na cela era tão densa que quase podia tocá-la. Marcos não disse nada. Ele apenas olhou para mim, e eu sabia que ele sentia a mesma coisa. O medo, a dúvida, o pavor do desconhecido que havia nos visitado. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair e a prisão permanecia em silêncio, eu soube, sem dúvida alguma, que aquele homem não era como os outros. Ele não era um prisioneiro, nem um guardião. Ele era algo diferente, algo que não poderia ser explicado, algo que nos vigiava, que nos observava. E, mesmo depois de anos, a imagem daquele homem continua me assombrando, assim como a chuva que nunca mais parou de cair, lembrando-me de que, naquele lugar, a escuridão nunca se dissipa completamente. As ruas estavam encharcadas, e o cheiro de terra úmida misturada com o fedor de miséria me cercava. Durante meses, a vida me arrastou para um abismo do qual eu não sabia se conseguiria sair. Dormi num banco de parque, coberto com uma jaqueta surrada que mal me protegia do frio. A chuva caía sem piedade, e
Cada gota que atingia minha pele era um lembrete de que o mundo havia me esquecido. Era um dia cinzento quando a fundação apareceu como uma luz na escuridão. Um grupo de homens bem vestidos se aproximou de mim, conversando sobre esperança, reabilitação e uma nova vida. No meu estado de desespero, aceitei sem dúvida. A chuva ainda caía enquanto eu era levado para dentro de um prédio que parecia já ter visto melhores dias, mas estava limpo e arrumado, e isso foi o suficiente para fazer meu coração se sentir aliviado. Os primeiros dias na fundação foram uma mistura de alívio e confusão. Deram-me uma cama, comida quente e uma rotina que, embora rígida, me fazia sentir seguro. Os outros moradores eram uma mistura de almas perdidas, pessoas que, como eu, haviam chegado ao fundo do poço. No entanto, havia algo perturbador na atmosfera. Os sorrisos dos cuidadores pareciam muito largos, quase forçados, e seus olhares eram muito intensos. Com o tempo, comecei a notar detalhes estranhos. Conversas entre os moradores muitas vezes paravam quando um supervisor se aproximava. A atmosfera ficou tensa e um medo palpável se instalou no ar. Algumas pessoas simplesmente desapareceram sem explicação. O primeiro a ir foi uma mulher mais velha que sempre sorria, como se o mundo não a tivesse ouvido. Um dia, ela simplesmente nunca mais apareceu. Murmúrios começaram a crescer entre aqueles de nós que permanecemos, mas cada vez que tentávamos falar, éramos silenciados pelas escadas dos zeladores. Uma noite, enquanto a chuva batia contra as janelas, decidi explorar o edifício. A curiosidade me levou a um corredor que eu nunca tinha visto antes. No final, encontrei uma porta entreaberta. Empurrei suavemente e entrei em uma sala que parecia um laboratório. A luz era fria e dura, e meu coração começou a bater mais rápido ao ver as mesas de aço inoxidável, instrumentos cirúrgicos dispostos com precisão e frascos cheios de líquidos que eu não conseguia identificar. Naquele momento, uma sensação de horror surgiu sobre mim. Eu não sabia o que me esperava, mas o ar parecia carregado com uma estranha tensão. Ouvi vozes do outro lado da porta e rapidamente me escondi atrás de uma das mesas. Os homens que entraram eram os supervisores, e a conversa deles gelou meu sangue. Eles falavam sobre novos suprimentos e agendavam procedimentos como se estivessem discutindo o inventário. Minha mente se encheu de questões. O que eles queriam dizer com isso? Que tipo de práticas estavam acontecendo naquele lugar? Não pude ficar mais tempo. Saí do quarto e voltei para o meu quarto. Minha mente estava num turbilhão de confusão. Na manhã seguinte, o tempo estava tão sombrio quanto o meu estado de espírito. A fundação, que parecia um refúgio, agora parecia uma armadilha. O desaparecimento da mulher mais velha e a conversa que ouvi me assombravam. Decidi que precisava descobrir mais. Comecei a observar os cuidadores mais de perto. Notei que o comportamento deles estava ficando cada vez mais estranho. Eles se moviam com uma rapidez inquietante e seus sorrisos ficaram mais frios. A atmosfera estava se tornando opressiva e o medo estava se estabelecendo nos corações dos moradores. A sensação de que algo estava terrivelmente errado se tornou avassaladora. Uma noite, decidi que tinha que fazer alguma coisa. Eu sabia que precisava tomar alguma atitude, mas não tinha ideia de como. A ideia de fuga estava na minha mente, mas a fundação estava trancada e não havia como sair sem ser pego. O desespero tomou conta de mim, e naquele momento de angústia, decidi que tinha que enfrentar meus medos. Fui de volta ao laboratório. Desta vez, estava determinado a encontrar respostas. Quando cheguei, o lugar estava vazio. A luz estava piscando e o silêncio era muito pesado. Curiosamente, em uma das mesas, encontrei um caderno gasto e cheio de notas. Comecei a ler. As páginas estavam cheias de anotações sobre procedimentos médicos, estatísticas de pacientes e referências a órgãos. Meu coração parou quando percebi que o que eu havia assumido era verdadeiro. A fundação não era um abrigo, mas o centro de tráfico de órgãos. Os moradores eram avaliados, e aqueles que eram considerados úteis eram despojados de seus órgãos e mortos. Voltei para o meu quarto, tremendo de medo e raiva. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas pensei que confrontar os cuidadores seria assustador. No entanto, a necessidade de escapar e expor a verdade tornou-se urgente.
Comecei a conversar com alguns dos outros moradores, compartilhando o que havia descoberto. Seus rostos estavam cheios de descrença, mas a preocupação era evidente. Todos nós sentíamos que algo não estava certo, e agora tínhamos a confirmação. Decidimos que tínhamos que agir. Não poderíamos ficar parados enquanto outros eram levados à morte. Começamos a planejar nossa fuga, mas o medo de sermos pegos era avassalador. Toda vez que ouvíamos passos no corredor, nossos corações paravam. A fundação, que havia sido o lugar de esperança, tornará-se uma prisão escura. Uma noite, quando o céu estava coberto de nuvens e a chuva caía como uma torrente, decidimos que era hora de partir. Com nossos corações nas gargantas, nos movemos silenciosamente pelos corredores, com medo de que qualquer um dos cuidadores pudesse aparecer. A chuva se tornou nosso aliado, cobrindo o som dos nossos passos e nos dando alguma coragem. Quando chegamos à porta de saída, o terror tomou conta de mim. A última barreira entre nós e a liberdade estava logo à frente. Quando abri a porta, o ar frio e úmido me atingiu no rosto e senti o desespero me empurrar para frente. Mas quando estávamos prestes a sair, ouvimos um grito agudo vindo de dentro do prédio. Foi um grito que ecoou pelo ar, um pedido de ajuda que me deu arrepios na espinha. Sem pensar, girei meus saltos e corri em direção ao som. Meus companheiros me seguiram e logo nos encontramos na sala do laboratório. A cena que se desenrolou diante de nós foi um verdadeiro horror. Um grupo de zeladores estava imobilizando um homem magro, com o rosto pálido e cheio de terror. Ele tinha uma aparência de desespero que perfurou minha alma. Os cuidadores conversavam entre si de forma fria e profissional, como se estivessem se preparando para um procedimento médico, e seus olhos brilhavam com uma emoção que eu não conseguia identificar. Era prazer ou apenas frieza? Eu não aguentava mais. Fúria e medo tomaram conta de mim, e sem pensar, corri em direção a eles. Meus companheiros fizeram o mesmo, e em um instante, a sala virou um caos. Batidas e gritos encheram o ar, e o som da chuva se misturava com o tumulto da luta. Os zeladores estavam chocados, mas rapidamente começaram a reagir. A luta foi brutal. O homem magro conseguiu se libertar e se juntou a nós, e juntos lutamos contra aqueles que um dia foram nossos zeladores. O desespero nos deu força, e embora soubéssemos que éramos em desvantagem, a necessidade de sobreviver nos levou adiante. Finalmente conseguimos derrubar um deles. E nesse momento, eu sabia que tínhamos que aproveitar a oportunidade. Com nossos corações batendo forte, levamos o homem magro conosco e corremos para a saída. A chuva continuava caindo, e o som se tornou uma canção de liberdade. Saímos do prédio sentindo o frescor do ar em nossos rostos e corremos para a escuridão da noite. Enquanto caminhávamos longe, a realidade do que nos restava atrás começou a se instalar em nossos corações. Sabíamos que a fundação não tinha apenas sido lugar de horror, mas também um lembrete da fragilidade da vida. As sombras daqueles que havíamos perdido seguiram-nos, e a chuva se tornou um símbolo de nossa luta pela sobrevivência. Nos abrigamos num antigo armazém abandonado, reunidos, e começamos a compartilhar nossas histórias, nossas experiências. O homem magro, que se apresentou como Javier, se tornou um líder natural. Juntos, decidimos que tínhamos que expor a verdade sobre a fundação. Com o passar dos dias, nos organizamos e começamos a reunir evidências sobre o que havíamos testemunhado. A cada novo dia, a determinação crescia em nós. Sabíamos que tínhamos que levar a história para as autoridades e garantir que outros não sofressem o mesmo destino que nós. Finalmente, um dia tempestuoso, decidimos que era hora de agir. Com uma mistura de medo e coragem, fomos até a delegacia. Dentro de nós, havia uma chama de esperança nos empurrando para avançar. Apresentamos nossa reclamação, compartilhando nossas experiências, nossas evidências e a verdade sobre a fundação. Conforme as notícias se espalhavam, mais pessoas começaram a se juntar à nossa causa. A fundação foi fechada e as autoridades começaram a investigar. Por fim, conseguimos um julgamento. Os responsáveis foram levados à justiça e as histórias daqueles que haviam sido pegos na teia do horror começaram a vir à tona. A fundação de Oblivion se tornou um símbolo de esperança. Enfrentamos o horror e emergimos triunfantes.
E embora as cicatrizes de nossa experiência sempre estivessem conosco, sabíamos que tínhamos mudado o curso de nossas vidas. Noites chuvosas sempre foram calmantes para mim. O som das gotas batendo no telhado e a batida suave nas janelas costumavam ser o perfeito acompanhamento para desconectar do mundo e cair no sono. Mas, uma noite, essa mesma chuva se tornou o pano de fundo para um episódio que nunca irei esquecer. Uma experiência que me deixou marcado e ainda me assombra nas noites mais escuras. Era um dia comum. Eu cheguei tarde em casa depois de um longo dia de trabalho. A chuva começou enquanto eu estava dirigindo, e a estrada estava coberta de poças refletindo as luzes dos faróis do carro. Quando finalmente cheguei, o som constante da água no para-brisa e o chão encharcado fizeram-me correr para dentro. Minha casa, modesta, mas um abrigo aconchegante, sempre foi um lugar seguro, meu santuário. A rotina noturna era simples, um banho quente, um pouco de comida rápida e um livro que deixei pela metade na mesa de cabeceira. Minha cama me chamou com a promessa de descanso, e logo eu estava adormecendo enquanto a chuva continuava a cair implacavelmente. Eu não sei exatamente o que me acordou. Talvez fosse o rangido da madeira que não deveria ter soado, ou talvez o silêncio assustador entre o tamborilar da chuva e os murmúrios do vento. Eu abri meus olhos. Por alguns segundos, tentei me orientar na escuridão da sala. Meu coração começou a bater forte enquanto eu percebia que algo não estava certo. Uma sensação de peso, uma espécie de instinto, um aviso veio sobre mim. Não havia nada fora do lugar na sala, mas a atmosfera parecia diferente, como se o ar estivesse carregado de uma inquietação energética. Levantei-me lentamente, meus pés descalços tocando o chão frio de madeira. Como me movia em direção à porta do meu quarto, cada sombra parecia se mover, cada som amplificado em meus ouvidos. Quando saí no corredor, ouvi um barulho. Era fraco, quase inaudível, mas o suficiente para me fazer parar no meio do caminho. Veio da sala de estar, um espaço que levava diretamente para a porta da frente. Prendendo a respiração, aproximei-me com cuidado, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Quando espiava minha cabeça para fora, meu sangue gelou. Lá estava alguém na minha casa. A figura de um homem, encharcado pela chuva, estava de pé no meio da sala de estar. Ele não era um ladrão. Não havia nenhum sinal de que ele estava procurando algo para levar. Em vez disso, ele simplesmente ficou ali parado como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Suas roupas molhadas formavam pequenas poças no chão, e seus movimentos eram erráticos, imprevisíveis. Ele parecia resmungar algo para si mesmo, mas eu não conseguia entender. Ele não era um rosto familiar, mas algo em seu comportamento deixou claro para mim que ele não agia com lógica ou propósito. Havia algo profundamente perturbador sobre sua presença, como se ele fosse um animal ferido preso em um lugar desconhecido. Eu congelei por alguns segundos que pareceram horas. Minha mente tentava processar o que estava vendo quando o medo começou a tomar conta de mim. Quem era esse homem? Como ele entrou? O que ele queria? E, o mais importante, o que eu deveria fazer? Recuando lentamente, tentei evitar que o chão estalasse sob meus pés. Quando fiz isso, ele se virou bruscamente em minha direção, como se tivesse sentido minha presença. Seu olhar estava vago, mas havia algo em seus olhos que fez meu cabelo se arrepiar. Não era ódio ou raiva, mas algo pior. Um total descompasso com a realidade. Era como se ele estivesse vendo através de mim, como se eu fosse nada mais que um objeto em seu campo de visão. Antes que eu pudesse recuar o suficiente, ele começou a caminhar em minha direção. Seus passos eram lentos, mas determinados, como se cada movimento fosse guiado por uma lógica incompreensível para qualquer outra pessoa. Senti meu corpo congelar. Eu não conseguia me mover. Não conseguia gritar. Não consegui reagir. Quando ele estava a poucos passos de mim, eu podia ver seu rosto e sua condição com mais detalhes. Ele era pálido. Sua pele estava úmida e seu cabelo estava grudado em sua testa. Suas mãos tremiam, e havia algo nelas que eu não conseguia identificar. Pareciam vazias, mas a maneira como ele as movia me fez pensar que ele estava segurando alguma coisa invisível,
algo que só ele podia ver. Tentei dar um passo para trás, mas tropecei contra o batente da porta. O barulho feito fez ele parar por um momento, curvando a cabeça como um animal, ouvindo um som desconhecido. Então, sem aviso, ele começou a se mover mais rápido, seus passos ecoando no chão como um tambor no meio de uma tempestade. Eu não tive tempo para pensar. Corri para a cozinha, o único lugar onde eu sabia que poderia encontrar algo para me defender. Meu coração estava batendo tão forte que senti como se fosse explodir. Atrás de mim, eu podia ouvir seus passos se aproximando, o som de seus pés molhados batendo no chão. Quando cheguei à cozinha, procurei desesperadamente por algo para me proteger. Minhas mãos encontraram uma faca e eu a segurei com força, tentando acalmar o tremor que percorreu meu corpo. Eu me virei bem a tempo de vê-lo se aproximando. Seu rosto agora estava cheio de uma espécie de fúria que eu não conseguia entender. O espaço estava apertado, e cada movimento parecia uma coreografia desajeitada e desesperada. Ele tentou me atacar, mas eu consegui desviar dele, batendo na mesa no processo. O som do impacto ecoou pela sala, misturando-se com o som da chuva e meus próprios suspiros. A luta não durou muito, embora cada segundo parecesse eterno. Em um ponto, ele conseguiu me segurar, e eu senti sua força, uma energia desesperada que parecia superar qualquer limite humano. Mas algo mudou. Talvez tenha sido exaustão ou um lampejo de momentânea lucidez. Mas ele parou e deu um passo para trás. Eu o vi congelar por alguns segundos, olhando para as próprias mãos como se estivesse acordando de um sonho. Então, sem aviso, ele correu em direção à porta da frente, deixando-a aberta atrás dele. A última coisa que eu vi foi a figura dele se perdendo na chuva, apenas mais uma sombra na escuridão. Fiquei na cozinha por o que pareceu horas, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. A faca ainda estava na minha mão, mas eu não sentia mais nada. Meu corpo inteiro estava entorpecido, como se o terror tivesse drenado cada onça de energia. Quando finalmente tive coragem para me mover, tranquei a porta e protegi todas as janelas. A chuva ainda estava caindo com força, mas agora o som não era reconfortante. Era um constante lembrete de que a segurança que eu sentia em minha casa havia sido destruída. Foram dias antes que eu pudesse dormir novamente e semanas antes que eu pudesse fazer isso sem ser acordado ou assustado por qualquer barulho. Eu nunca vi o intruso novamente, mas sua imagem ficou gravada em minha mente. Ele não era um monstro ou um criminoso habitual. Ele era alguém perdido em sua própria mente, alguém que não entendia as consequências de suas ações, mas que deixou uma marca indelével em mim. A chuva, que costumava ser meu refúgio, agora traz consigo uma ansiedade que eu não consigo explicar. Cada gota que atinge minha janela me lembra daquela noite, daquela figura encharcada e desequilibrada que invadiu minha casa e minha vida. E, embora eu saiba que ele está longe, ainda sinto sua sombra espreitando na escuridão, como o eco da fragilidade da segurança que eu tomava por garantida. Dirigir um táxi à noite nunca foi meu plano de vida, mas a realidade, muitas vezes, nos leva por caminhos que não escolhemos. Durante anos, trabalhei longas horas em cruzeiros pelas ruas da cidade, levando passageiros para destinos desconhecidos e enfrentando histórias infinitas que se desenrolavam sob a escuridão. Aquela noite chuvosa parecia como qualquer outra, mas o que aconteceu seria o suficiente para mudar minha vida para sempre. A chuva estava descendo com força, batendo no teto do táxi com um ritmo monótono, misturado com o som do para-brisa. As ruas estavam praticamente desertas. Apenas alguns transeuntes se apressavam sob seus guarda-chuvas. Eu gostava da chuva, ou pelo menos eu pensava que gostava, até aquela noite. Havia algo sobre a maneira como ela escurecia os cantos e fazia tudo parecer mais sombrio que o normal. Eu tinha acabado de deixar um passageiro perto do centro da cidade e estava olhando para meu próximo passeio. Os semáforos brilhavam como manchas difusas no asfalto molhado, e o reflexo dos letreiros de neon tremeluziu nas poças. Eu estava dirigindo por uma avenida secundária quando, ao virar uma esquina, vi algo que me fez pesar no freio. A poucos metros de distância, uma figura masculina estava parada na chuva. Era um homem robusto,
vestido com roupas escuras, segurando uma mulher pelo braço de maneira violenta. Ela lutava tentando se libertar, mas ele era claramente mais forte. Eu podia ver o pânico em seu rosto, até mesmo de onde eu estava, através das gotas que cobriam o para-brisa. Por um instante, pensei em continuar dirigindo. Não é meu problema, disse a mim mesmo. Mas algo dentro de mim, uma mistura de instinto e culpa, me forçou a parar. Eu liguei os faróis altos do táxi, iluminando a cena num brilho momentâneo. O homem virou seu olhar para mim, e naquele instante, senti uma pontada de alarme. Seus olhos estavam ferozes, cheios de ódio, como os de um animal encurralado. Antes que eu pudesse processá-lo, a mulher conseguiu quebrar as garras dele. Ela correu em direção ao táxi enquanto ele tentava alcançá-la. Seus movimentos eram desajeitados, como se ela estivesse fora de controle. A porta do táxi se abriu repentinamente, e ela correu para dentro, encharcada e ofegante. Não havia tempo para pensar. Pisei fundo no acelerador. As rodas derraparam no pavimento molhado e o motor rugiu enquanto eu ia embora. O alívio durou apenas alguns segundos. Um estrondo seco perfurou o ar. Um tiro. Meu coração parecia parar quando o som ecoou nos meus ouvidos. Olhei no espelho retrovisor e vi o homem apontando em nossa direção. Outro tiro. Algo bateu na parte de trás do táxi e senti um arrepio quando percebi que ele estava atirando para nos impedir, ou pior, para nos matar. A chuva estava dificultando a visibilidade. As gotas caíam como se o céu estivesse determinado a apagar tudo em seu caminho. Mas eu continuei dirigindo, forçando o motor a rugir enquanto fazia uma curva fechada em cada esquina. Eu não fazia ideia de onde minha mente estava em branco, focada unicamente na fuga. A mulher no banco de trás estava chorando incontrolavelmente. Embora eu quisesse tranquilizá-la, mal conseguia conter meu próprio pânico. Por um momento, pensei que tínhamos perdido o homem. As ruas estavam desertas e as luzes das ruas mal iluminavam a estrada. Mas então, através dos limpadores de para-brisa, vi algo que me fez xingar silenciosamente. Luzes se aproximando rapidamente por trás. Era um carro escuro, um sedã que parecia ter nos seguido. O sedã estava ficando cada vez mais perto. Virei bruscamente para um beco estreito. As rodas derraparam no asfalto molhado. E por um segundo, pensei que iríamos bater em uma parede. Consegui controlar o volante, mas o carro continuava atrás de nós. O motorista parecia incansável, determinado a não nos deixar escapar. O beco levava a uma avenida mais larga, cheia de poças e com poucos veículos passando. Eu tentei me misturar ao trânsito, mas não havia carros suficientes para nos esconder. Acelerei o mais rápido que pude, mas o sedã continuava a se aproximar. O som dos tiros cessou, mas eu não me sentia mais seguro. Agora não estávamos apenas sendo perseguidos, estávamos sendo caçados. Dirigi em direção a uma área industrial da cidade, na esperança de encontrar algum lugar para nos esconder. Fábricas abandonadas e edifícios desolados pareciam oferecer abrigo, mas também eram armadilhas mortais se estivéssemos encurralados. A mulher no banco de trás estava murmurando algo entre soluços, mas eu não conseguia entendê-la. Seu rosto estava coberto de sombras e medo, e eu mal conseguia tirar os olhos da estrada. Vi um pequeno túnel que cruzava uma ponte ferroviária. Sem pensar duas vezes, virei para ele, esperando que o sedã não fosse capaz de nos seguir, ou que pelo menos perderíamos algum tempo. O túnel era escuro e estreito, e o som dos pneus no pavimento molhado ecoava como um eco sem fim. Saindo do outro lado, virei bruscamente para um estacionamento vazio. Desliguei as luzes do táxi e paramos atrás de uma caçamba gigante. O motor ainda estava rugindo suavemente, e o cheiro de borracha queimada enchia o ar. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia sentir na minha cabeça. Nós esperávamos. Os segundos se arrastavam como horas. A chuva continuava a cair, criando uma cortina de gotas que parecia nos isolar do resto do mundo. Por um momento, pensei que tínhamos escapado, mas então eu vi. O sedã parou no estacionamento, seus faróis varrendo o lugar, procurando por nós. Encolhi-me no assento, tentando me tornar invisível. A mulher ao meu lado prendeu a respiração, seus olhos arregalados grudados no espelho retrovisor. O carro passou, mas não foi embora.
Parou a alguns metros de distância e eu observei quando a porta do motorista se abriu. O homem saiu, encharcado pela chuva, e começou a caminhar em direção ao táxi. Minha mente funcionava freneticamente, procurando uma saída. O homem estava a poucos metros de distância, sua silhueta sombreada contra as luzes do sedã. Eu não poderia ficar parado ali, mas também não poderia partir sem atrair sua atenção. Peguei um suspiro e pisei fundo no acelerador. O táxi saiu do esconderijo e eu ouvi um último tiro que quebrou uma das janelas traseiras. A mulher gritou e eu virei bruscamente em direção à saída do estacionamento, deixando o homem e seu carro para trás. Não sei como conseguimos escapar. Dirigi sem rumo, pelas ruas desconhecidas até que finalmente vi as luzes de uma delegacia de polícia. Puxei em frente ao prédio, o motor ainda rugindo, e nós cambaleamos para fora do táxi. A polícia tomou nossas declarações, mas nunca soube se conseguiram pegar o homem. Durante semanas, não consegui trabalhar. Toda vez que eu me sentava ao volante, revivia aquela noite. A chuva, os tiros, o medo constante. Meu táxi, meu refúgio e meu sustento se tornaram um símbolo do terror. Desde então, evito dirigir à noite. A cidade, com sua chuva e sombras, parece um lugar diferente, cheio de perigos à espreita em cada canto. Eu não sei o que aconteceu com aquela mulher ou que história a levou a cruzar o caminho daquele homem, mas há noites em que, ao ouvir o barulho da chuva nas janelas, não posso evitar lembrar do rosto dela, e o medo volta para mim, tão vívido quanto naquela noite. Meu nome é Estaba. Eu tenho 29 anos e sou cuidador em uma antiga casa de repouso nos arredores da cidade. Embora não seja um trabalho de luxo, ele me permite viver com paz de espírito e cobrir minhas necessidades básicas. As pessoas frequentemente subestimam o que fazemos, pensando que é um trabalho fácil. Mas a realidade é que cada dia traz algo diferente. Aprendi a lidar com situações difíceis, pessoas complicadas, emergências de saúde e situações imprevistas. Mas naquela noite, tudo mudou. A chuva começou a cair cedo pela manhã, com um ritmo constante que parecia não ter fim. O vento batia nas janelas e as ruas estavam cheias de poças, virando rios improvisados. A maioria dos moradores preferiu ficar em seus quartos, o que tornava o turno mais silencioso do que o normal. Eu estava na sala comum organizando medicamentos e preparando camas para o turno da noite. Estava distraído com o rádio quando, de repente, ouvi um barulho que me fez tirar os fones de ouvido. Fiquei em silêncio, ouvindo atentamente. No começo, eu pensei que era o som da tempestade, mas algo na atmosfera me fez duvidar. Lentamente, me levantei e caminhei em direção à porta que leva à área de recepção. Foi naquele momento que ouvi passos apressados, ruídos estranhos de móveis se movendo e murmúrios distantes que pareciam se intensificar. Instintivamente, meu corpo ficou tenso. Quando cheguei à porta, uma rachadura revelou duas figuras encapuzadas deslizando rapidamente pelos corredores. Era óbvio, alguém havia invadido o local. Meu primeiro impulso foi fugir, mas rapidamente percebi que seria impossível escapar sem ser visto. A saída ficava na extremidade oposta do corredor. Para chegar lá, eu teria que atravessar a área comum. Então, me escondi atrás de um carrinho de limpeza, tentando controlar minha respiração e me acalmando. No entanto, o medo me paralisou. A cada respiração, eu sentia que o som poderia me entregar. Ouvi gritos distantes. A maioria dos moradores estava em seus quartos, enquanto os poucos que permaneceram no salão não sabiam o que estava acontecendo. Os ruídos no corredor aumentaram, e eu pude claramente distinguir os gemidos de alguns idosos, presos e assustados. A tensão cresceu, e o medo do desconhecido me consumia por dentro. Do meu esconderijo, eu conseguia ver fragmentos do que estava acontecendo nos corredores. Um dos ladrões carregava uma arma, e o que começou como um simples roubo estava tomando um rumo muito mais perigoso. Os poucos funcionários restantes tentavam ficar quietos enquanto os ladrões percorriam o local, aproveitando o poder que tinham sobre todos nós. A arma de um deles balançava, como se quisesse lembrar a todos que eles estavam no controle. O tempo parecia arrastar-se, como se fosse uma eternidade.
O som de móveis sendo arrastados e objetos caindo fez meus cabelos se arrepiar. Lá fora, a tempestade rugia furiosamente enquanto eu estava preso, sem saber como reagir. Cada passo dos ladrões parecia mais próximo, mais perigoso. Não havia escapatória. De repente, ouvi um estrondo alto seguido pelo som de algo quebrando. Eu não conseguia ver claramente do meu esconderijo, mas sabia que alguém havia tentado confrontar os ladrões. O desamparo tomou conta de mim. Eu queria fazer alguma coisa, mas estava paralisado, preso naquele canto, ouvindo o caos se desenrolar a poucos metros de mim. Eu não sei quanto tempo se passou, mas o terror me manteve completamente imóvel. Em algum momento, ouvi passos se aproximando do corredor onde eu estava escondido. Meu coração batia tão rápido que pensei que eles iriam ouvir. Não sabia se haviam me detectado ou se estavam apenas verificando os corredores, mas o medo me deixou paralisado. Os passos pararam bem na minha frente. Eu podia ver a sombra de um dos ladrões projetada no chão. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração, esperando que ele fosse embora. Cada segundo parecia uma eternidade. Senti meu corpo tenso, meus músculos prontos para fugir, mas sabia que não havia escapatória. Finalmente, os passos se afastaram e a sombra desapareceu. Um suspiro de alívio escapou do meu peito, mas o medo ainda estava preso em mim como uma ferida aberta. Eu não poderia ficar lá por muito mais tempo, mas sair era arriscado. Espiei através da rachadura na porta, e a visão me deixou sem palavras. O lugar estava uma desordem. Cadeiras viradas, mesas quebradas e manchas escuras no chão que me fizeram perceber que alguém havia se machucado. Pensei nos moradores, nos meus colegas, em tudo o que havia acontecido. Senti uma mistura de culpa e frustração. Eu não pude fazer nada. Não conseguia enfrentá-los. Esses homens estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. E eu, apenas um trabalhador, não poderia resistir à violência deles. Lá fora, a tempestade ainda rugia, como se o mundo estivesse ignorando o que acontecia dentro da casa. O tempo parecia ter parado, preso entre o medo e o desamparo, incapaz de parar o que estava se desdobrando. Depois do que pareceram horas, os ruídos começaram a desaparecer. Os passos dos ladrões recuaram e o som de suas vozes desapareceu. Esperei mais um pouco, certificando-me de que eles haviam ido embora, antes de sair do meu esconderijo. Ao abrir a porta, vi que o lugar estava devastado, e o silêncio que o preenchia era ainda mais assustador do que os ruídos anteriores. Alguns moradores estavam deitados no chão, tremendo de medo. Com o coração acelerado, me aproximei da sala comum, onde vi o diretor da casa, ferido no braço, pálido e banhado em suor. Uma enfermeira estava desorientada, caída perto da porta, com um ferimento visível na cabeça. O medo de que os ladrões pudessem voltar me levou a agir rapidamente. Corri para o telefone e disquei o número de emergência, minha voz tremendo enquanto explicava o que havia acontecido. Pedi que enviassem ajuda o mais rápido possível. Esperei em angústia. Enquanto isso, tentei ajudar os moradores feridos. Ajudava alguns deles a se sentarem, conversava com eles para tranquilizá-los, embora soubesse que não podia fazer muito mais. Quando as sirenes chegaram, a chuva ainda caía, como se a própria tempestade quisesse se juntar ao drama daquela noite. A polícia e os paramédicos chegaram rapidamente, mas os ladrões já haviam fugido, desaparecendo na escuridão. O dano já estava feito. Os feridos foram tratados, mas o medo e a sensação de vulnerabilidade permaneceram conosco. A polícia tentou rastrear a fuga deles, mas a chuva havia lavado todos os vestígios. Os ladrões levaram o que queriam, deixando para trás o rastro de terror que ficou preso em nossas mentes. A paz nunca mais voltou para aquela casa. Embora os moradores permanecessem em seus quartos e a rotina parecesse continuar, algo havia mudado. Não havia mais segurança, e cada dia passava com a incerteza de que tudo poderia acontecer novamente. Aquela noite ficou gravada em nossas memórias como uma marca indelével, e sabíamos que, não importa o quanto tentássemos esquecer, o medo sempre permaneceria conosco. A tempestade chegou sem aviso, envolvendo a cidade com uma escuridão palpável.
Eu estava na estrada, atravessando a floresta, dirigindo até uma pequena vila nas montanhas, longe do conforto da civilização. O céu estava limpo momentos antes, com o sol da tarde ainda brilhando intensamente. Mas, de repente, um vento gelado começou a soprar e as nuvens rodopiavam como uma maré escura. O primeiro estrondo do trovão ecoou à distância, e então a chuva caiu com uma intensidade incomum, cheia de fúria. Não tive escolha a não ser seguir em frente. Eu já estava muito longe de casa, e virar significava ficar preso no meio do nada. Como costumo fazer nesses casos, respirei fundo e me preparei para o que estava por vir. Já dirigi em tempestades piores, então não estava totalmente preocupado. Mas havia algo estranho sobre esta noite. A chuva batia no para-brisa como se estivesse tentando me arrastar para o abismo, e a estrada estava se tornando cada vez mais escorregadia. A visibilidade era nula, e as árvores ladeando a estrada se agitavam como fantasmas na escuridão. Não pude evitar sentir um desconforto crescente. Algo no ar me dizia que algo não estava certo. De repente, algo apareceu na borda da estrada, como um piscar de olhos no meio da tempestade. Ao longe, vi uma figura encapuzada, completamente encharcada, levantando a mão. Instintivamente, diminui a velocidade e parei, deixando o carro deslizar levemente no pavimento molhado antes de parar completamente. Não tinha ideia de quem era aquela pessoa, mas ela parecia perdida e vulnerável, como se a tempestade a tivesse pegado desesperadamente. Abri a janela e perguntei se ela precisava de ajuda. O som da tempestade abafou minha voz, mas a figura se aproximou sem pressa, como se não tivesse urgência em fugir da tempestade. Quando chegou perto o suficiente, pude ver seu rosto. Ele era pálido, seus olhos escuros e fundos, e sua expressão era inexpressiva. Um arrepio percorreu meu corpo. Embora ele não tenha dito uma palavra, ele gesticulou para mim que poderia entrar no carro. Com uma mistura de desconfiança e compaixão, abri a porta para deixá-lo entrar. Não perguntei seu nome, nem porque ele estava lá ou o que estava fazendo no meio de uma tempestade tão forte. Apenas comecei o motor e segui em frente, esperando que a sensação estranha que me atingiu fosse apenas um produto da chuva. O silêncio no carro estava denso. Ele se sentou ao meu lado, ombros curvados, e não fez o menor movimento. Ele não falou, apenas olhou fixamente para frente, seu rosto escondido nas sombras, como se não tivesse interesse em mim ou no que estava acontecendo ao redor dele. Toda vez que eu olhava no espelho retrovisor, seus olhos escuros pareciam me observar, vazios, perturbadores. A viagem parecia se arrastar, mesmo que mal tivéssemos andado alguns quilômetros. A estrada estava deserta e as luzes do carro mal iluminavam a neblina e a chuva que caíam furiosamente no vidro. Finalmente, depois de vários minutos de silêncio tenso, o estranho sussurrou algo mal audível, como se as palavras estivessem desaparecendo no rugido da tempestade. "Estou correndo", ele disse, sem olhar para mim. Eu não podia ficar lá. Não tive escolha. O nó no meu estômago aumentou. A inquietação que eu sentia desde que ele entrou no carro começou a se multiplicar. Eu não sabia quem ele era ou o que ele tinha feito, mas havia algo em sua voz, em seu tom quebrado, que me disse que ele não estava apenas fugindo de uma simples tempestade. Havia algo mais sombrio por trás dessas palavras, algo que eu não queria entender. A viagem continuou, e cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. No entanto, o silêncio se tornou ainda mais opressivo. O estranho não disse mais nada. Ele parecia convencido de que queria sair daquela cidade para escapar de algo que o perseguia. Quando chegamos a uma bifurcação na estrada, ele me perguntou, num sussurro quase inaudível, para onde eu estava indo. Eu respondi que iria para a próxima cidade, que ficava a alguns quilômetros de distância. Enquanto ele falava, senti que ele me observava mais atentamente. Seu olhar era tão penetrante que, mesmo com os olhos na estrada, eu podia sentir isso como uma pressão constante sobre meu pescoço. Decidi não questionar isso, apenas continuei na estrada. Eu sabia que algo não estava certo, mas sentia-me preso, incapaz de parar no meio daquela tempestade. Mais minutos se passaram. De repente, ele me surpreendeu com um pedido. "Não pare quando chegarmos à cidade", ele me disse em voz baixa,
quase inaudível. Continue dirigindo. Ninguém deve saber que eu estou aqui. As palavras me intrigaram, mas o que realmente me perturbou foi a firmeza com que ele as disse, como se realmente acreditasse que algo terrível aconteceria se eu o deixasse na cidade. O ar ficou ainda mais pesado e a pressão no meu peito se intensificou. Cada vez mais, eu sentia que o estranho ao meu lado estava carregando algo mais do que apenas chuva, algo escuro, algo que eu não conseguia compreender. No entanto, não tive escolha a não ser continuar dirigindo. Finalmente, as luzes da cidade começaram a brilhar à distância, se desvanecendo através da cortina de chuva, e meu impulso foi parar para sair daquele pesadelo. Mas, como ele havia pedido, continuei dirigindo sem parar. Minha mente tentava entender o que estava acontecendo, mas eu não conseguia encontrar nenhuma resposta. A chuva continuava batendo forte no carro, como se o universo quisesse apagar qualquer vestígio do que tinha ocorrido. Ao passar pela cidade e continuar pela estrada deserta, o homem se inclinou em minha direção e sussurrou novamente, desta vez num tom que arrepiou meu sangue. Quando chegamos ao final da estrada, ele disse: "Não pare, não olhe para trás." As palavras ficaram presas na minha mente, como o som da tempestade, que permaneceu a única companhia na estrada deserta. O fim da estrada não estava longe. De repente, percebi que o peso daquele homem não era mais apenas perturbador, mas pressionava meu peito. O medo me agarrou, e quando o carro chegou a um pequeno posto de gasolina, eu não consegui continuar. Não sabia onde estava indo ou o que tinha feito, mas seu olhar, frio e insondável, me seguiu durante toda a viagem. Sem mais delongas, pensei, parei e desliguei o motor. O homem não se moveu imediatamente, e, quando olhei para frente, senti uma sombra estranha me cercando. Finalmente, com um gesto lento, ele saiu do carro. Sem dizer uma palavra, caminhou para a escuridão, desaparecendo na tempestade. Nunca mais o vi, mas naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui parar de pensar no rosto dele, nas palavras que ele havia dito. E, dias depois, quando vi as notícias, entendi tudo. Um assassinato recente na cidade vizinha, um homem procurado pela polícia, o mesmo homem, o estranho que eu peguei na chuva, que estava fugindo do que ele tinha feito. Era final de tarde quando me vi sozinho na estação de trem. A chuva batia nas janelas com a mesma insistência com que o clima parecia querer te arrastar para a escuridão. Fui informado de que o último trem da noite sairia em poucos minutos, mas parecia que a tempestade não iria passar. O som da água batendo contra o vidro era constante, como um distante sussurro que me envolvia enquanto eu esperava. Era uma sexta-feira e a estação estava vazia, mais vazia do que o normal. A maioria dos passageiros já se havia refugiado em suas casas, buscando o conforto de suas camas antes que a tempestade piorasse. Eu, por outro lado, estava esperando o trem que me levaria para casa depois de um dia de trabalho que parecia não ter fim. Havia algo perturbador sobre aquela estação, não porque fosse velha ou por causa da umidade do ar, mas porque parecia vazia de vida. Eu fiquei ali no silêncio da noite, esperando que algo mudasse. O trem chegasse, o som das rodas nos trilhos me trouxesse algum tipo de calma. Mas naquela noite, o som da chuva e o silêncio da estação foram interrompidos por algo muito mais perturbador. No começo, eu só ouvia isso à distância, um som distante e agudo, um grito que cortou o ar espesso da tempestade. Fiquei em silêncio, esperando ouvir novamente, mas não aconteceu. Eu pensei que talvez fosse um produto do vento, uma ilusão no meio do caos da tempestade. No entanto, alguns minutos depois, ouvi novamente, desta vez muito mais próximo. O grito era humano, e eu não podia ignorá-lo. Algo estava acontecendo, e a quietude da estação foi completamente quebrada. Levantei-me do meu assento, meu coração disparado, olhando ao redor para qualquer movimento, mas não havia nada, apenas a escuridão da estação e a chuva que não parava. Decidi caminhar em direção ao fundo, em direção às escadas que levavam à plataforma, pensando que talvez alguém precisasse de ajuda. Foi um impulso, uma necessidade de fazer algo sobre o que eu não entendia.
sobre o que estava acontecendo naquela noite em que tudo parecia confuso. Quando cheguei à esquina da estação, vi duas pessoas. Uma delas estava completamente imóvel, enquanto a outra parecia estar ajoelhada à frente dela. Foi então que vi claramente. O homem em pé, respirando pesadamente, levantava uma mão encharcada de chuva e segurava-a perto do rosto. No início, pensei que ele estava limpando o rosto, mas não, era algo muito pior. Em suas mãos havia outra coisa, algo que brilhava na luz fraca da estação. Uma faca. Meu instinto me disse que eu deveria ir embora, que eu deveria fugir. Mas a curiosidade e o medo me mantiveram lá, paralisado. A cena se tornou mais e mais aterrorizante à medida que os segundos passavam. O homem estava atacando outro homem, um trabalhador da estação que estava deitado no chão, imóvel. O som das batidas, a chuva caindo, o render dos trilhos à distância, tudo se misturava em uma grotesca sinfonia de violência. Eu não sabia o que fazer. Minha mente começou a correr, mas não conseguia encontrar uma saída. A figura no chão parecia não se mover, e o homem ali parado não demonstrou sinais de arrependimento ou remorso. Ele estava apenas atacando com fúria e desespero, como se a sua única razão de estar ali fosse destruir aquela pessoa. Tudo isso aconteceu muito rápido. Não havia gritos, nem palavras, apenas o som da chuva e as facas batendo na pele com a crueza de um ato brutal e irracional que ninguém poderia ter previsto. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu balancei as pernas, virei-me e corri para a cabine de segurança, onde sabia que poderia encontrar um telefone. A estação estava deserta e o barulho da tempestade dificultava qualquer tentativa de pedir ajuda. Quando cheguei lá, peguei o telefone e disquei o número de emergência sem pensar. Eu não podia simplesmente ficar ali parado e assistir impotente. A ligação foi rápida. A polícia não demorou a chegar, mas parecia que o tempo estava se estendendo enquanto a cena ficou na minha mente. Quando finalmente ouvi o som da sirene se aproximando, algo dentro de mim me disse que ainda não estava seguro. Eu não sabia o fim daquela violência. Eu não sabia o que restava da vítima ou se o agressor iria embora em silêncio antes de ser pego. A chuva não parou. Quando a polícia chegou e os policiais foram rapidamente mobilizados ao redor da estação, aproximei-me novamente, medroso e cauteloso. O que encontrei lá foi muito mais horrível do que minha mente queria acreditar. O trabalhador da estação estava deitado no chão, banhado em sangue, uma figura humana irreconhecível devido à brutalidade do ataque. O rosto dele estava despedaçado, como se o agressor tivesse descarregado toda sua raiva nele. A faca, que antes estava nas mãos do atacante, agora descansava no chão perto da vítima, como se tivesse sido largada ali sem nenhum remorso. O agressor havia desaparecido na escuridão da noite, sem deixar vestígios. A chuva levou tudo embora. Embora os policiais estivessem começando a tomar notas e garantir a cena, eu fiquei ali observando de longe, sem conseguir parar de pensar no que acabará de testemunhar. Era como se a chuva tivesse lavado qualquer vestígio do que tinha ocorrido, mas o peso do que vi ficou comigo. As perguntas surgiram como uma torrente, mas nenhuma resposta parecia fazer sentido. Por que ele fez isso? O que motivou aquele homem a assassinar alguém com tamanha ferocidade? Ninguém sabia. As investigações só poderiam começar. Disseram-me que o agressor agiu por impulso, motivado por ciúmes, que algo em sua vida havia desencadeado uma fúria que o levou a cometer aquele ato. Disseram-me que o trabalhador da estação não tinha nada a ver com isso, que ele era apenas uma vítima em uma história sem sentido. Mas para mim, essa explicação não foi suficiente. O ciúme, como o veneno que toma conta da mente de alguém, arrastou aquela cena de violência para minha vida. E agora, no final de tudo, eu fui a única testemunha. Nunca mais ouvi falar da vítima. A polícia fez o seu trabalho e a estação de trem, embora agora cheia de policiais e jornalistas, retornou ao que era: um lugar de passagem, um ponto no caminho de centenas de pessoas. Para mim, porém, essa estação nunca mais foi a mesma. A chuva continuou a cair sobre o asfalto, mas na minha mente, a cena do assassinato permaneceu intacta, como um filme que se repete infinitamente. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. A sensação de insegurança,
A ideia de que a violência poderia explodir a qualquer momento agarrou-se à minha alma. Não houve justiça, nenhum consolo. Tudo o que restou foi a lembrança do que eu havia testemunhado, a imagem do trabalhador caído e o eco daquele ciúme desenfreado que arrastava uma vida consigo. A estação de trem nunca mais foi a mesma para mim, mas não consegui deixar de voltar. A tempestade sempre voltava, e com ela, a lembrança daquela noite.